professores, a melhor equipe de professores do estado do Piauí, vem aqui para o programa com mais empolgação, com mais animação e com um sentimento cada vez mais forte de contribuir para a realização do sonho de todos vocês, que é garantir a tão sonhada vaga na universidade. E hoje nós vamos trazer temas fundamentais para a aprovação de vocês. Teremos aqui hoje, por gentileza, minha produção aí, vamos abrir aí a imagem, né? Teremos hoje aqui a participação de 3 convidados especiais, tá bom? Teremos aqui a nossa psicóloga Elisandra Pires, que vai estar tirando dúvidas dos nossos queridos alunos sobre a parte de psicologia, dos problemas psicológicos, da ansiedade, dos temores, da falta de confiança que muitas vezes perpassa aí por essas pessoas que enfrentam tantas dificuldades nessa grande corrida em busca da tão sonhada vaga na universidade. São problemas de ordem social, são problemas de ordem financeiro, são problemas familiares que muitas vezes acontecem, dificuldades que podem sim ser trabalhadas na sua escola, na sua casa e principalmente com o acompanhamento de um profissional psicólogo para que você tenha as condições de suplantar, de superar as adversidades e poder fazer muito bem, com tranquilidade e confiança a sua prova. Teremos também hoje aqui o professor Ellison, professor de Física, que já está aqui conosco, e em breve entra na bancada o meu amigo professor Romário Leite, o grande centroavante aqui da matemática do programa Enem para Todos. Então, queria pedir à minha produção que nós iniciássemos o programa hoje trabalhando essa temática. Eu que sou médico infectologista e venho acompanhando aí, desde a pandemia, seu início, até o momento em que, graças a Deus, a doença começou a arrefecer, o número de casos foi diminuindo, as gravidades foram reduzindo e, principalmente, as internações em UTI e óbitos também reduziram drasticamente, graças a Deus. Mas ficam as sequelas, ficaram os problemas, as dificuldades, todo o prejuízo que foi colocado nos ombros dos vestibulandos. O quanto que não se perdeu em termos de interação com os amigos, com os colegas, em termos de convívio com os professores. Então, tudo isso traz um peso muito grande psicológico para vocês, vestibulandos, e o programa Enem para Todos tem também essa preocupação. Por isso que hoje eu queria pedir à nossa produção que nós vamos começar o programa com o quadro Solta a Vinheta, produção, Equilibramente. Equilibramente. E temos já uma cartela. São 2 alunos nossos, 2 telespectadores que mandaram perguntas para a psicóloga Elisandra Pires. Você que nos assiste, tá? Do Piauí, do Maranhão, do Acre, Roraima, Rondônia, de São Luís, no Maranhão, por exemplo, de Imperatriz, você pode entrar em contato conosco e mandar também suas dúvidas, fazer seus questionamentos. E a nossa excepcional equipe de profissionais, professores e psicólogos vai também dirimir, sanar suas dúvidas. Então, por gentileza, produção, a primeira cartela com a primeira pergunta para a nossa convidada de honra, psicóloga Elisandra Pires. É com você, Elisandra. Boa tarde, é um prazer muito grande estar com vocês aqui mais uma vez para falar no Equilibramente. E hoje, ao vivo, né? Estou aqui no programa ao vivo. Então, a primeira cartela, a primeira dúvida é como lidar com a pressão em casa para que eu seja aprovado no Enem. Então, querido vestibulando, a primeira coisa a se pensar é que os pais, muitas vezes, ou a pessoa que cuida de você, comete essa pressão ou coloca essa pressão em você, não é porque ele queira, né? Tá provocando mais ansiedade ainda do que a prova do Enem já provoca no vestibulando. É por ter cuidado, é por ter zelo, é por se preocupar com o seu futuro, que muitas vezes, ou por ansiedade também exacerbada para esse futuro, para essa profissão se estabelecer,
que esses pais colocam essa pressão nos alunos. Mas aí, então, o que fazer diante da pressão sofrida, né, que os pais muitas vezes colocam nos estudantes? A primeira coisa, a primeira dica que eu deixo para vocês aqui hoje é dialogar, é conversar com os pais. Porque muitos de nós, né, quando a gente tem filhos, ou a gente acaba projetando os nossos desejos nesses filhos, uma profissão que eu queria ter, que acabou que eu não consegui, né, e aí eu quero que meu filho tenha sucesso. Às vezes também, aquelas profissões que a sociedade julga como destaque, por exemplo, medicina e direito. Muitas pessoas passam por essa pressão de ter que fazer o vestibular para essas disciplinas. E para que você chegue a passar no vestibular para essas disciplinas, você precisa ter uma nota 1000 em redação ou ser o melhor aluno da sala, né? A gente acaba criando essas crenças que, por muitas vezes, causam esses prejuízos. Então, a primeira coisa é dialogar com essas famílias. Você vai tentar dialogar com seus pais, com seus cuidadores, para você falar das suas reais necessidades. Mas para que você estabeleça esse diálogo de forma coerente, de forma pacífica, você precisa ter autoconhecimento. Precisa conhecer quais são as suas necessidades. E se você tem dificuldade, né, de chegar a esse consenso de qual profissão você vai querer seguir, você pode passar por um processo de orientação profissional. Ou se sua escola tiver uma equipe de orientação profissional, você pode buscar ajuda na própria escola, ou então você pode buscar profissionais, né, psicólogos que trabalham com orientação profissional. Você pode também tentar, né, mostrar para os pais, ou através do diálogo também, que existe hoje no mercado outras profissões, né, que estão despontando, que as portas do mercado de trabalho estão abertas para essas novas profissões. A gente está vivenciando um novo momento, né, ainda pandêmico, mas que a pandemia da Covid-19 trouxe outras possibilidades, inclusive de novas profissões. E você pode estar dialogando com seus pais ou com seus responsáveis em relação a isso. Espero ter ajudado. Excelente, excelente. Mais uma vez, Elisandra, a gente lhe parabeniza pelas explicações. Já estou recebendo aqui muitas mensagens agradecendo aí pelas suas explanações, a maneira objetiva, clara com que você aborda a temática da dúvida do nosso telespectador, da nossa telespectadora, na realidade, né? E tem mais uma pergunta, não acabou ainda, tá certo? Foram muitas perguntas que foram lançadas aqui para nós aqui do programa e nós escolhemos 2 para esse programa. Produção, por gentileza, cartela 2 para a psicóloga Elisandra Pires. Vamos lá, mais uma pergunta. Como manter a tranquilidade e o equilíbrio no momento da prova? A gente tem que começar a pensar no antes dessa prova. Essa preparação para manter a tranquilidade e o equilíbrio, ela tem que ser anterior ao dia da prova. Mas isso não significa dizer que a gente não pode utilizar de estratégias ou técnicas para, no momento da prova, estar dirimindo ou diminuindo essa ansiedade, ou seja, trazendo um pouco mais de equilíbrio e de tranquilidade. Então, o que o aluno precisa fazer? Ainda tem tempo, tá, gente? Você precisa estabelecer uma alimentação mais saudável possível. Eu venho sempre falando sobre isso, o quanto que é importante a alimentação para o processo de aquisição de aprendizagens. Você também precisa estabelecer uma rotina, inclusive de sono. Gente, lembre, o sono é de suma importância para que a gente consiga aprender, para que a nossa memória consiga funcionar daquilo que foi passado e ensinado ou do que a gente leu. Então, manter uma rotina de sono é muito importante. Depois, você pode procurar fazer atividade física, movimentar o corpo, ajuda também na plasticidade do cérebro e consequentemente, na aprendizagem. Outra coisa também muito importante, exercícios de respiração. Elisandra, eu não sei como fazer isso. Você pode ir lá no YouTube, que tem uma parte onde eu ensino a fazer exercício de respiração. Mas, em todo caso, se você tiver dúvida, você pode se deitar ou ficar sentado, inspirar em 3 segundos e expirar em 6 segundos, fazendo isso repetidas vezes. Então, praticar exercícios de respiração de forma rotineira, né?
ou seja, todos os dias, é importante para que você consiga manter o equilíbrio e a tranquilidade e diminuir a ansiedade para o dia da prova. E se no dia da prova, ainda assim, eu não conseguir diminuir, né, a minha ansiedade, você vai lembrar de tudo que você produziu durante todo o ano, de tudo, o quanto você se dedicou, quantas horas você tirou do seu dia para você fazer as questões, assistir aulas. Isso é muito importante, você saber o que você fez. E a segunda questão é que mesmo no momento da prova, sentado na carteira para começar a iniciar a prova do Enem, você pode utilizar dos exercícios de respiração. Pode ser feito antes e pode ser feito depois. Autoconhecimento também é muito importante, minha gente. Saber qual é o nível de ansiedade que você está. É uma ansiedade normal? Porque a ansiedade, ela existe até mesmo como uma forma de proteger a gente de algumas situações. Inclusive na hora da prova, que faz com que a gente haja. Estude o suficiente para que eu possa responder as questões, por exemplo. Mas, se ela tiver em um nível elevado, ela vai atrapalhar tanto a aquisição dos conteúdos como o desempenho do aluno na hora da prova. Então, colocando essas questões no seu cotidiano, na sua rotina, é importante, assim como também na hora da prova. Outra coisa também muito importante que eu não posso deixar de falar aqui, lazer. Você não pode ficar 24 horas ligados só estudando. Você precisa ter um momento de lazer. Seja conversar com os amigos, assistir um filme, andar de bicicleta ao ar livre, dançar, cantar, ouvir uma boa música. Isso tudo faz parte da preparação para a prova do Enem. Espero mais uma vez ter ajudado e eu estou por aqui para qualquer pergunta que vocês possam ter dúvidas em relação à preparação psicológica para o Enem. Um abraço em todos vocês. Muito bem, muito bem. Mais uma vez, só elogios aqui, os nossos participantes, nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham pelo canal do YouTube Meio Norte Mais, as pessoas que nos acompanham pelo site meionorte.com, clicando na aba TV Meio Norte. Muitos alunos aqui elogiando as colocações e as dicas da psicóloga nessa preparação em busca do equilíbrio. A palavra é essa, é o equilíbrio, né? A gente aprende isso no nosso dia a dia. Nada de exageros, nem 8, nem 800. Então é saber equilibrar tudo, o estudo, a dedicação, mas o descanso, o lazer, a família e as pessoas que amamos. Tudo isso vai te conduzir à aprovação, tá certo? E como a galera ama a parte de exatas, viu, professor Ellison? Matemática e física são as disciplinas consideradas, assim, os bichos papões, porque realmente não é moleza. Matemática e física, como a galera diz, o bicho pega. E hoje nós vamos começar aqui trabalhando com essas duas disciplinas, a matemática e a física. E nós vamos começar exatamente com a física. Meu amigo professor Ellison vai responder já a primeira pergunta e eu quero pedir à minha produção que libere aí a vinheta do PV. Pergunta Vestibulando. Pergunta Vestibulando. E a nossa primeira pergunta vai para o professor Ellison, de Física. Produção, por gentileza, libere aí a primeira pergunta, professor Ellison. Fala galera, meu nome é Ronaldo, sou do terceiro ano. Queria saber o que eu não posso esquecer jamais sobre o conteúdo de resistores no Enem. Olha aí, professor Ellison. Ele fez uma pergunta extremamente pertinente. Nos 3 vestibulares que eu participei como vestibulando, nas 3 vezes caiu a parte de resistores. E graças a Deus eu tive excepcionais professores e consegui acertar nas 3 vezes. Mas fica com você aí a temática resistores. O que é que você pode dizer para o nosso querido aluno e para a galera que também tem uma certa dificuldade com essa temática? Sem dúvida. Primeiro,
desejar aqui o meu abraço para os vestibulandos, para toda a galera que nos assiste agora, né, nessa programação aqui da TV Meio Norte. Mandar um forte abraço para todos os colegas professores que também nos assistem, né? Eu tenho aqui meu telefone aqui, os amigos mandando mensagem aqui. Eu vou citar alguns nomes, porque enfim, eu não vou conseguir falar de todos, mas o meu amigo Lindenberg está aqui me acompanhando. Grande Lili, rapaz, grande Lili. Meu amigo Andrei, meu amigo Laudo Natel, enfim, tá? A galera que está aqui me acompanhando. Forte abraço para todos vocês, colegas. Bem, vamos aqui à pergunta do aluno Ronaldo sobre resistores. Luciano, meu querido Romário. Cara, Luciano, resistores cai absolutamente todos os anos do Enem, é cobrado questão de resistores. Seja a associação de resistores, seja a lei de Ohm, o que quer que seja. Mas resistores, todo ano tem questão de resistores no Enem. Não tem erro. Não tem erro. Então a pergunta aí do aluno Ronaldo, ela foi muito pertinente. Excepcional. Então quando a gente trata de resistores, é importante você lembrar, primeiro, o que é um resistor. Eu parto do seguinte pressuposto. Não tem como você aprender uma coisa, o funcionamento de algo, se você não sabe nem o que é. Né? Então você tem que entender primeiro o que é um resistor. Então um resistor ele é um equipamentozinho elétrico que controla a passagem ali de corrente, tá? No equipamento. Então o equipamento ele funciona nas suas devidas proporções de tensão elétrica, de corrente elétrica, porque tem um resistor ali controlando a galera, segurando a onda ali, aí, vamos com calma, vamos aqui para passar só o necessário, tá? Então, sobre resistores, você tem que entender primeiro o que é. Uma vez que você compreendeu o que é resistor, você tem que lembrar das duas leis de Ohm, né? Porque o que acontece? Professor, por que lei de Ohm? Porque o Enem, ele te cobra resistores ômicos. O que são resistores ômicos? São resistores que obedecem às leis de Ohm, tá? Então é um modelo proposto por Ohm, então é importante você lembrar que o Enem vai lhe cobrar resistores ômicos. E além disso, o que é de importante de resistores é a questão das associações. Tá? Nós temos 3 tipos de associação de resistores. Associação em série, associação em paralelo e a associação mista, que o nome já é aí bem sugestivo, bem intuitivo, né? Ele mistura aí a associação em série com a associação em paralelo. E a dica sobre a associação é, bem, toda vez que você tiver resistores associados em série, eles são percorridos pela mesma intensidade de corrente elétrica, porém, cada resistor tem sua DDP. Uma vez que eles estejam associados em paralelo, cada resistor tem uma intensidade de corrente, porém, todos eles estão submetidos à mesma DDP, ou diferença de potencial elétrico, ou tensão elétrica. E quando você tem uma associação de resistores mista, aí você tem que analisar o sistema, tem que analisar o circuito, ver quem está submetido à mesma DDP ou não, ver quem está submetido à mesma intensidade de corrente ou não, e aí você vai associando, enfim, para poder chegar na resistência equivalente do circuito elétrico. Então pergunta sobre se resistores eu muito não boa. estiver enganado, né, eu me lembro demais disso aí, mas se eu não estiver enganado, meu amigo Ellison botou uma questão. Sim. Exatamente para dirimir as dúvidas através da resolutividade, que eu acho que isso é fundamental. Eu considero que a prática, viu, meu amigo Ellison, meu amigo Romário, a prática do vestibulando é a resolução de questões. O foco, né? Só a leitura, somente ela, sem a prática, esse candidato, esse vestibulando, vai ter dificuldade. Sem sombra de Então, dúvida. aquele aluno que tem uma boa leitura, uma leitura ampla, mas que também resolve muitas questões, ele está mais à frente do que a concorrência. Sem Então, sombra de por dúvida. gentileza, produção, primeira questãozinha aí proposta pelo professor Ellison sobre o tema resistores. Bem, vamos lá. A nossa questão aí, ela trata de produção. Faz o seguinte pra mim, essa nossa questãozinha, ela trata de espelhos. Bote A outra. a outra questão pra gente. A outra questãozinha. Próxima. Próxima cartela. Pronto, chegamos à nossa questãozinha de resistor. Inclusive, uma questão abordada em Enem, tá? Exatamente. Uma questão abordada em Enem. A questão diz o seguinte: dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, um gás tóxico incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal
quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônio. Na ausência da amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohm é igual a... Tem a explicação, né? Tem explicação. Próximo Bem, aí, produção. o que acontece? É importante você lembrar o seguinte, em se tratando de questões de Enem, muito cuidado, galera, com o texto da questão. Se você observar na questão aí, o cara diz para você, ó, ele tem a resistência nominal quadruplicada. Então não adianta só você achar a resistência se você não lembrar de quadruplicá-la, tá? Por que ele citou que o resistor é ôhmico? Por que ele citou que se comporta como um resistor ôhmico? Porque esse resistor obedece às leis de Ohm. No caso aí, vai obedecer à primeira lei de Ohm, tá? Primeira lei de Ohm, DDP, tensão, DDP, o U que nós temos aí na nossa cartela, é igual ao produto resistência vezes a intensidade de corrente elétrica. Na verdade, se você for pegar a primeira lei de Ohm no texto da lei, ele diz o seguinte, que a razão, tensão por corrente, dá sempre um valor constante, que é a resistência. Como a resistência é um valor constante, a gente usou esse valor de resistência constante como a resistência elétrica de um resistor ôhmico, tá bom? Beleza? Então, olha só, na nossa questão, se você observar o gráfico, ele é uma retazinha, significa dizer que uma coordenada que está aí no eixo, ela é exatamente proporcional à outra. Então, qualquer ponto que eu pegue aí, o par ordenado, vai ter a mesma proporção. Ou seja, qualquer ponto de U que eu tenho aí de DDP, para qualquer ponto de I de intensidade corrente, quando eu fizer essa divisão, eu vou achar sempre a mesma resistência elétrica, uma vez que um resistor ôhmico ele tem resistência elétrica constante. Então, se você pegar na tabela aí na cartela, você vai ver que eu peguei para um par U igual a 1 e um parzinho de intensidade 2. E aí você observa lá no gráfico que tem a potênciazinha de 10 a menos 6, tá bom? Então, o que acontece? Nossa resistência elétrica é U dividido por I, tá? O U é 1, o I é 2 vezes 10 a menos 6, 1 meio, esse 10 a menos 6 que está embaixo, que é uma potência com expoente negativo, quando você trouxer ela para cima aí na tua fração, o expoente muda de sinal, então fica 10 a mais 6. Se você observar lá, eu repeti o 10 a 6, mas agora positivo. 1 meio dá 0,5, você achou a resistência aí de 0,5 vezes 10 elevado a 6. Só tem um detalhe, que foi que ele disse para você na questão, que essa resistência ela é quadruplicada. Portanto, você tinha que pegar o seu 0,5 aí, vezes 10 a 6 e multiplicar por 4, tendo como gabarito lá 0,5 vezes 4, 2 vezes 10 a 6, tá lá a respostinha 2 vezes 10 a 6 na resolução, gabarito letra E, 2 vezes 10 elevado a 6. Belezinha? Show de bola. Show de bola, professor Ellison. Tema fundamental na prova de física, obrigatório. E como eu disse aqui, o nosso programa hoje, ele é o programa das exatas. Hoje as exatas é que comandam. Eu aqui, com a natureza, estou isento. Só estou aqui para estar comandando aqui a participação dos profissionais. E eu queria então pedir à minha produção que liberasse aí para a gente colocar em campo Romário Leite, profissional, professor de matemática, que trouxe aí, tem 2 perguntinhas para ele, e eu queria pedir à minha querida produção que liberasse a primeira pergunta, PV, professor Romário. Oi, meu nome é Margarida, faço pré-vestibular no Instituto Educacional São José e minha pergunta hoje vai para o professor Romário. Professor, eu queria que você comentasse medidas de centralidade no Enem, média, moda e mediana. Meu amigo professor Romário, eu que já tive o prazer, o privilégio de participar de revisões com você, meu amigo professor Andrei, meu amigo professor Josué, meu amigo e irmão professor Rodrigo Melo. Olhe, eu fico maravilhado quando eu vejo vocês fazerem explanações, né? Comparando média, moda e mediana. Mas eu não vou entrar na sua seara. Eu quero que você,
com a qualidade, o dom que você tem. Responda a nossa querida aluna e também explique para os nossos alunos o bizu, a dica para matar a questão de cara, Romário. Como é que é o esquema? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao professor Luciano Mourão, meu amigo Hélio, que está aqui dividindo a bancada comigo. Agradecer ao Programa Enem para Todos por mais uma oportunidade de poder estar aqui, né? Dando minha parcela de contribuição para toda essa estudantada maravilhosa aí do estado do Piauí e também dos outros estados que nos dão o privilégio da companhia. Professor Luciano Mourão, essa pergunta da minha querida Margarida, mandar um abraço para ela, tá, Margarida? Obrigado pela sua pergunta, é uma pergunta maravilhosa. Às vezes a gente comenta em sala para os alunos que não basta ficar preocupado no Enem com os conteúdos mais complexos. E os nossos alunos, às vezes, ficam com medo, se desesperam com os assuntos mais complexos. E aí o que acontece? Deixam os assuntos mais simples de lado e perdem o foco que a TRI não vai perdoar se ele errar uma questão como essa que a Margarida está mencionando para nós. Esse tema. Medida de centralidade. Então, galera, você que vai fazer o Enem, por favor, foca nos conteúdos primordiais, conteúdos básicos, tá? Porque a TRI, que é a corretora da prova, ela não vai dispensar você se você errar uma questão de estatística, tá? E aí eu venho aqui, bater aqui no tema que a nossa querida Margarida está nos referindo aí. Medida de centralidade. Poxa, pessoal, todos os anos, galera, nós não estamos aqui à toa, não. Nós estamos aqui para alertar você que vai fazer o Enem. Todos os anos tem, não apenas uma, mais de uma questão se tratando de medidas de centralidade e também de medida de dispersão, ou seja, da estatística de modo geral, análise de gráfico, tá? Então eu queria dizer uma coisa bem fácil para vocês, tá? Esse tema de medida de centralidade, os alunos têm que focar em quê? Nas três principais. A média, a moda e a mediana. Então, galera, você que vai fazer o Enem, fica ligado, ó, vamos lá. O que é a média, professor? Ora, galera, a média é essa que vocês fazem quando chega o final do ano para saber se conseguiram obter isso na aprovação na escola. O que você faz quando você vai verificar no final do ano se você foi aprovado? Você soma todas as suas notas e divide pela quantidade de provas que você realizou. Então, isso é a média. Média é você somar todos os elementos que tem naquela amostra, naquele conjunto de dados, e dividir pelo total. Pronto, ali é a média. Nós temos também uma outra, essa é a média aritmética simples, né? Nós temos também a média ponderada, que é quando se tratar de peso, mas é a mesma ideia, tá? É você somar todos os elementos e dividir pela soma dos pesos, não muda nada, tá bom? E aí, professor, o que é a moda? Ora, galera, moda. Quando alguma coisa tá na moda, professor Luciano Mourão, o que acontece quando a coisa tá na moda? É aquilo que prepondera. Ora, rapaz. O que todo mundo usa, por exemplo, uma roupa, um estilo de corte de cabelo. Com a certeza. moda é o que se vê na maioria numa população. Pois, professor Luciano Mourão, aqui na matemática não é diferente. Moda é aquele elemento, galera, que mais aparece na amostra, que mais se repete com maior frequência, tá? E aí você procura esse cara e pronto, respondeu o que é a moda. Professor, e a mediana? Ora, galera, mediana é simples. A mediana é o elemento central da amostra, tá? Mas aí vem um detalhe importante que eu vou chamar a atenção de vocês já no exemplo. Quando você vai calcular a mediana, você não pode cair na pegadinha que o Enem vai te propor. O Enem coloca os dados, a amostra, o rol, de forma desordenada. E você vai lá embalado igual uma carreta bitrem e procura o termo do meio e erra. Então, cuidado, para se procurar o termo central, lógico, né, que você deve colocar os elementos em ordem. A partir dos elementos em ordem, você vai lá e procura o termo central. E aí, caso, professor, eu tive uma dúvida, às vezes tem dois elementos no meio. Ora, se tiver dois elementos centrais, você procura a média aritmética desses dois elementos centrais, tá? Se tiver só um elemento no meio, ele próprio já é a mediana. Ah, Romário, então para aí. Se tiver um elemento central, ele mesmo já é a mediana. Se tiver dois elementos centrais, você soma eles e divide por 2. Morreu, acabou. Bacana? Professor, quando é que eu sei que vai ter só um elemento no meio? Para você não estar preocupado em, meu Deus, eu não sei quando é que vai ter só um elemento central. Quando o total de elementos for ímpar. Pronto, o total de elementos é ímpar, só tem um elemento no centro. Se o total de elementos for um número par, tem 2 elementos no centro. Você soma e divide por 2. Morreu, acabou. Produção, coloca para nós um exemplo aí para Margarida, para todos nossos vestibulantes que nos dão o privilégio da companhia, para ficar melhor de entender essa fala, tá? Então veja aí, ó. Eu acredito muito que esse ano vem uma questão
de estatística, falando dos dados da pandemia, né, professor Luciano Moura? Muito provável. Porque nós Muito tivemos provável. aí no nosso, mundialmente, né, galera, recentemente, ainda estamos passando pelo momento pandêmico, mas veja aí esse exemplo maravilhoso, ó. Ele diz que o coronavírus é o novo vírus contagioso e ainda há muito a ser descoberto sobre ele. Então aí tem a parte da história do coronavírus, né? É o comando da questão que vai dar aí uma ideia para nós do que é a pandemia, do que é o coronavírus, mas o que é que interessa para nós? No final desse parágrafo, ele fala assim, ó, no Piauí, a doença causou um grande número de óbitos, onde a imagem mostra alguns desses registros. Aí você observa nessa tabela, nesse gráfico, galera, que ele registrou 10 dias do mês de julho. Ou seja, no dia 9 de julho tivemos 12 óbitos, no dia 10 de julho tivemos 18 óbitos, dia 11, 22 e assim por diante. Vamos à pergunta dele, ó. Com base nesses dados, a medida da média e mediana dos valores apresentados são. Então, galera, aí é uma questão chamada corre pro abraço, né? Corre pro abraço, faz o gol e me abraça. Aí não tem como errar. Veja aí a resolução. Passa aí, produção, pra vocês verem como é simples, ó. Pronto, olha aí a resolução do professor Romário. Rapaz, aí não tem como errar não, turma maravilhosa. Professor, ele pede a média e a mediana. Então veja só como é simples, ó. A média, o que que eu disse pra você? Soma-se todos os elementos da amostra e divide pela quantidade. Galera, se eu vou somar a média, não há necessidade de colocar esses elementos em ordem, tá? Então, se a gente pegar todos os valores apresentados no gráfico, 12, mais 18, mais 22, mais 24, mais 32, mais 27, mais 24, mais 22, mais 19, mais 17 e dividir por 10, você vai encontrar com isso aí 21,7, tá? Então não tem como dar errado, a média é 21,7. Só somar e dividir, morreu. E a mediana, professor? Ora, professor Romário, você acabou de me dizer que a mediana é o termo central. Mas, produção, volta bem aí um pouquinho na pergunta, produção, ó. Volta só um pouquinho aí. Veja só, galera, que esses dados não estão em ordem. Veja que não está em ordem. Se você for apenas procurar os elementos centrais, você vai cair na pegadinha do Enem. Então, quando você ordena esses elementos, 12, 17, 18... Produção, passa aí um pouquinho, vai. Então, quando você coloca os elementos em ordem, você vai ter 12, 17, 18, 19, 22. E aí você vai procurar os elementos centrais. Galera, se eu tenho 10 elementos, quais são os elementos centrais? O quinto e o sexto, confere? Que aí na nossa amostra vai ser o 22 e o 22 também. Ora, professor, eles são iguais. Eu acabei de dizer para vocês, tendo 2 elementos no meio, você soma eles e divide por 2. Show de bola, professor. Os 2 elementos centrais, 22 e 22. 22 mais 22, 44. Dividido por 2, fica o próprio 22. Pronto, galera. Só isso. Então, resumindo. Média aritmética. Soma todos os elementos na maior tranquilidade do mundo e divide pelo total. Moda, professor, não tem na questão, mas não custa nada lembrar. É aquele elemento que mais se repete na amostra, é a maior frequência. E a mediana é o termo central. Detalhe, fica ligado. Não esquece de colocar os elementos em ordem. Se por acaso tiver 2 elementos no centro, você não se desespera. Soma eles e divide por 2. Se tiver só um, ele próprio já é mediana. Obrigado e boa sorte a vocês. E eu espero ter ajudado a nossa querida Margarida e também a toda a estudantada do nosso estado. Show de bola, espetacular, meu amigo, a explicação. Olha, aqui é chuva de elogio, todo mundo aqui elogiando sua participação, suas explicações e a questão que você escolheu, que foi extremamente pertinente, porque trabalhou um tema da atualidade, que é a questão da pandemia. Teremos essa temática com certeza. Por quê? Porque, graças a Deus, saímos do olho do furacão. Né? Estamos num momento mais, digamos assim, de uma estabilidade. Né? Saímos daquele quadro de gravidade, de temor, né? A população já vacinada num percentual muito bom. Infelizmente, a busca pela primeira e pela segunda dose de reforço não está sendo como a gente imaginava, tá certo? Os gestores municipais, estaduais, federais estão fazendo sua parte, a população tem que responder, tem que ir em busca dessa vacinação. Quantos e quantos países estão aí ainda esperando vacina para poder ofertar à população? E aqui tem, e a população não está buscando
essa vacinação. Então, vamos nos vacinar, é fundamental, a vacina é importante, mas também é fundamental mantermos as medidas protetivas. Vamos lembrar que a vacina, ela não impede que você adoeça, ela impede que, ao ser infectado, você tenha gravidade dos sintomas. Então, para não pegar, evitar ainda aglomeração, se tiver sintomas, se for para locais com muita gente, usar a máscara, lavar sempre as mãos com água e sabão ou álcool gel. Então, todos juntos para conseguirmos realmente acabar com o risco de termos novas gravidades e novos quadros de maior perigo para a população. Esse é o sentimento aqui de todos que participam do programa Enem para Todos. Por gentileza, minha produção, vamos a um breve intervalo e voltamos rapidinho. Enem para Todos. Apresentação: professores Luciano Mourão e a José Fontinelli. Enem para Todos. A aluna do projeto A Prova Timon é aprovada em primeiro lugar na UESP. Quando eu fui abrir meu celular e eu vi que estava lá a Laura Beatriz em primeiro lugar, assim, eu surtei. Eu gritei minha mãe, a gente pulou, comemorou muito. Ela ficou tocando aquela musiquinha do vestibular. E aí foi muito bom, eu me senti muito feliz, muito realizada. E eu comecei a acompanhar todos os sábados, eu ia e me ajudou bastante. Foi como assim, me reforçou muito. O A Prova Timon, ele me deu uma levantada, ele me ajudou muito, não desistir dos sonhos, estudar muito, porque o A Prova Timon, ele é para isso, né? Ele é para ajudar a gente a conseguir conquistar as nossas metas e tudo mais. E fora que ele reforça muito, então eu recomendaria ele para você estudar muito, se dedicar, que você consegue. Acesse essas e outras notícias nas redes sociais da Prefeitura de Timon. É hora de acreditar mais em você. Faça sua graduação no Centro Universitário Santo Agostinho. Novos cursos de Medicina Veterinária e Moda. São 18 opções de cursos com vagas nos campos Sul e Leste. Escolha o que mais combina com o seu futuro. Inscreva-se na redação online ou garanta desconto com a sua nota do Enem. Centro Universitário Santo Agostinho. Há 23 anos acreditando em você. A 1150 Produções é uma agência de audiovisual completa. Saúde, negócio, culinária, turismo, artes e entretenimento, educação, política. 1150 Produções, audiovisual, design e publicidade. Enem para Todos. Voltamos. Programa Enem para Todos. E, mais uma vez, trabalhando exatas. Quero lembrar você que nos acompanha que hoje teremos um sorteio aqui, galera. Tá certo? O Educacional Concursos estará sorteando hoje 2 bolsas de 100%. Curso preparatório do TJ Piauí para psicólogos. Então acompanha aí você que é psicólogo, você que se inscreveu no Instagram da psicóloga Elisandra Pires. Faça aí, ó, para poder ganhar no sorteio hoje, no final do programa, beleza? Produção, por gentileza, vamos diretamente para a matemática. Questão 2, pergunta 2, PV, professor Romário Leite. Oi, eu sou Isadora, sou aluna da 3ª série da Escola Dom Bosco e eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Romário. Professor, eu queria saber como resolver questões de divisão diretamente e inversamente proporcional de uma maneira mais rápida e fácil. Eita, professor Romário Leite, eu tô me lembrando agora, eu que fiz o curso de matemática até o 8º período, né? E aí eu tive que abandonar por conta da biologia, primeiramente, e depois porque passei para a medicina. Mas eu amava a matemática e essa temática era uma das que eu mais tinha afinidade. Mas, mais uma vez, não vou entrar na sua seara. Explique para nossa querida aluna e para nossa galera que nos acompanha nesse momento como resolver no bizu.
Bom, a pergunta da minha querida Isadora, mandar um abraço para ela, tá, Isadora? Um beijo para você e a toda a estudantada do Colégio Dom Bosco, que nos dão o privilégio da companhia. Bom, a pergunta da Isadora eu faço agora que nem você, professor Luciano. Ela não cai não no Enem, né? Despenca. Razão e proporção, galera. É um tema indispensável para você que sonha em conseguir a sua vaga na universidade, né? Então, você que vai fazer a prova, eu queria deixar aqui bem fácil para você esse tema de divisões proporcionais, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, o Enem pode cobrar para vocês a divisão de duas maneiras. Ele pode cobrar a divisão em partes diretamente proporcional, que é o mais abordado, tá? Mas também pode cobrar a divisão em partes inversamente proporcionais. Turma, primeiro vamos pensar. O que é divisão? O que são grandezas diretamente proporcional? Ora, pessoal, grandeza diretamente proporcional é quando elas admitem o mesmo comportamento. Por exemplo, se um aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Tá bom? Então isso que, por exemplo, quem investe mais, se são 3 pessoas, 2 pessoas, vou montar uma empresa. Quem investe mais, teoricamente, quando vier o lucro, receberá mais. Então isso é feito de forma diretamente proporcional. Veja só um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Velocidade e tempo. Quando você aumenta a sua velocidade no automóvel, você vai daqui para Parnaíba nas férias, olha, né? E você quer chegar mais rápido. O que você vai fazer? Você vai aumentar a velocidade. Então, velocidade e tempo são exemplos de grandezas inversamente proporcionais. Então, a minha querida Isadora perguntou como resolver uma questão no Enem rápido e fácil. Galera, os livros costumam trazer muita teoria que deixa o aluno com a mente bugada, como diz o ditado, né? Mas nós aqui, eu vou tentar deixar para você a coisa mais simples do mundo. Ou seja, para resolver uma questão de divisão diretamente proporcional, você só precisa das operações básicas. Você só vai o quê? Somar, dividir e multiplicar. Para que mais fácil do que isso, né, Isadora? Então, produção, coloca aí o exemplo para nós aí, para ficar bem claro para os nossos estudantes. Vai lá. Pronto. Veja, professor Romário. Olha esse exemplo aí, turma. Um exemplo clássico do nosso grande Enem, né? Ele disse que uma mulher fundou uma empresa familiar há 10 anos. E suas 3 filhas passaram a fazer parte do quadro de funcionários à medida que se formaram na faculdade. Ele disse que no final de um ano, após receber um lucro de R$ 9.600, a fundadora da empresa decidiu dividir esse valor entre as suas 3 filhas, olha o detalhe, de forma proporcional ao tempo de serviço de cada uma na empresa, que é de 3 anos, 5 anos e 8 anos. Ele pergunta a diferença, turma maravilhosa, entre o valor recebido pela filha com mais tempo de serviço e a filha com menos tempo. Ele quer saber qual é a diferença entre os valores que cada um vai receber. Então, galera, aí é só a gente fazer o quê? Nós vamos pegar esse 9.600 e dividir ele de forma diretamente proporcional a cada uma das idades das 3 filhas. Porque quem tem mais tempo de serviço, como a grandeza é diretamente proporcional, consequentemente receberá mais. Quem tem menos tempo receberá menos. Produção, passa aí pra gente ver como é que é o bizuzinho matador aí pra galera que vai fazer o Enem, ó. Então, turma, se você for nos livros didáticos, você vai encontrar o cara chamando de X, Y, Z. Ah, professor, isso eu não entendo não. Realmente, galera, é algo muito complexo. Mas pra que fazer isso? Se você pode apenas realizar 3 passos, professor Luciano Mourão, ó. O primeiro passo é fazer o quê? Somar as partes. As partes que vão ser divididas é 3, 5 e 8, que é a idade das irmãs. Então, se você somar 3 mais 5 mais 8, 16. Somar simplesmente isso. O segundo passo é fazer o quê? Você vai achar a constante de proporcionalidade, que é aquele carinha que vai determinar o valor que cada um vai receber. Professor, mas como é que eu acho essa constante? Ora, dividir, turma. Você pega o valor que será dividido entre as 3 filhas e divide pela soma das partes. Ora, 9.600 dividido por 16, 600. 600 é a constante de proporcionalidade. E o terceiro passo, que é aquele corre para o abraço, né? Você vai multiplicar essa constante que você encontrou por cada parte, encontrando o valor de cada filha. Por exemplo, a filha mais nova, como ela tem 3 anos de empresa, você faz 600 vezes 3. A constante vezes a idade dela na empresa. 600 vezes 3, 1.800. Pronto. Encontrou o valor que a filha mais nova vai receber. Professor, quanto é que a filha B, a filha do meio, recebe? Ora, 600, que é a constante, vezes o tempo dela, que é 5 anos.
600 vezes 5, 3.000. E a filha mais velha, que tem 8 anos de empresa, você pega novamente a constante e multiplica por esse valor. 600 vezes 8, 4.800. Galera, encontrando aí o valor que cada filha vai receber desse total de 9.600. Mas veja, galera, tem cuidado. Lê direitinho, tá, turma? Porque uma questão dessa, a TRI não te perdoa. A pergunta da questão é, veja só, qual a diferença entre o valor, né, que a filha mais velha vai receber e a mais nova? Ora, professor, volta aí, produção, passa aí, produção, um pouquinho, vai. Professor, a filha mais velha, que é que tem 8 anos de empresa, recebe 4.800 e a mais nova 1.800. Se você subtrai, porque ele quer a diferença, 4.800 menos 1.800, 3.000 reais, pronto, é a diferença. Então, resumindo, fazer divisão no Enem diretamente proporcional. Quais são os 3 passos? Soma as partes, primeiro passo. Segundo passo, divide o total pela soma das partes para achar a constante. E o terceiro, e o corre para o abraço, né? O marca gabarito, você só multiplica a constante por cada parte e encontra o que a questão quer. Não tem como errar, Isadora. Mais fácil do que isso, é só comer o churrasco na sua aprovação, tá bom? Show de bola, professor. E convide Romário. a gente, que a gente gosta, né, ué? Convide. A gente. E vamos passar então para a segunda pergunta, professor Ellison de Física. PV, professor Ellison. Boa noite, meu nome é Pablo Leonardo e eu queria saber quais são os principais assuntos sobre espelhos esféricos que caem no Enem. Pronto, professor Ellison, é com você. Meu amigo, devido à audiência aqui espetacular do nosso programa, eu tenho que mandar aqui um abraço. Galera em Campo Maior, alunos meus em Campo Maior estão aqui mandando mensagem, mandando pergunta. Galera, eu não vou conseguir atender vocês hoje, mas aí em sala de aula, vocês vão me perguntando aí, vão me perguntando que a gente vai. Eu tenho uma galera aqui que está em Avelino Lopes, rapaz, acompanhando o Marcelo, e a galera mandando pergunta, enfim. Né? O professor Ricardo, inclusive, um parceiro, um irmão que eu tenho, está aqui acompanhando também, mandando um abraço. Vai estar com a gente na nossa revisão com certeza solidária no dia 7 de setembro. Enfim, né? Aqui minha mãe, aqui tá meu filho, tô lhe vendo aqui. Mãe, eu vou já para casa, hoje é aniversário do meu primeiro e até então o único sobrinho, rapaz, de 1 ano. Tá lá na casa da vovó fazendo a farra. Chego já já. Chega já. Bem, olha, Luciana, a pergunta aí do Pablo, cara, sobre espelho, sobre óptica, é uma pergunta muito boa também. Sempre vem 1, 2 questões ali de óptica. E sempre que vem óptica, ou é espelho esférico ou é lente. Né? E em se tratando de espelho esférico, a questão das características da imagem é muito importante você lembrar. Né? Então veja bem. Quando você tem espelho convexo, é você lembrar que o espelho convexo ele só quer saber de uma coisa, aumentar o campo visual. Para aumentar o campo visual, ele diminui a imagem. Ponto, encerrou o assunto. Agora, o côncavo não. À medida em que você vai aproximando o objeto de um espelho côncavo, que ele vem além do centro de curvatura, sobre o centro de curvatura, entre o centro de curvatura e o foco, a imagem tende aumentando. E se repetem 2 características. Se repete a característica dela ser real e dela ser invertida. Só o tamanho que ela começa pequenininha em relação ao tamanho do objeto, fica do mesmo tamanho, fica maior. Quando você coloca o objeto sobre o foco, a imagem é imprópria, né? Ela atinge dimensões que o nosso olho não consegue formar a imagem na retina, e quando você coloca ele bem próximo do espelho côncavo, entre o foco e o vértice, ela já fica virtual e fica maior, tá bom? Então, o que você tem que lembrar sobre característica de imagem de espelho esférico é isso. Aproximou do espelho até chegar no foco, repete-se a característica de ser real e de ser invertido, e só vai aumentando o tamanho no espelho côncavo. Espelho convexo sempre é virtual, sempre é direita e menor, porque a tendência dele é aumentar o campo visual. Ponto. Lembre-se da equação de Gauss e lembre-se do aumento linear transversal. Tem uma questão aí, produção. Bote a questão aí pro meu amigo Ellison poder explicar melhor pra galera. Pronto. Vamos nessa. Show de bola. Olha que questão interessante. Bem, deixa eu ler aqui a questão rapidinho pra gente analisar o texto, o tema do que a questão trata. A questão diz o seguinte: olha, um estudante coloca um espelho côncavo, tá? Ele já citou para ti aí que é um espelho côncavo, em frente à placa de trânsito, mostrada na figura 1. Então você tem na figura 1 aí a plaquinha de trânsito, siga em frente ou dobre à direita, dependendo do referencial. Beleza. Ele observa a imagem desta placa por meio do espelho, verificando que ela fica de acordo com a figura 2.
para que tal fato aconteça, significa que a placa está posicionada. Bem, ele quer saber aí a posição do objeto. Olhando para a figura 2, primeira conclusão que você tira. Bem, a imagem ela é menor. A figura 2 ela é menor em relação ao objeto. Ele diz para você aí que se trata de um espelho côncavo. Professor, se fosse um espelho convexo, ela também seria menor? Seria. Mas tem um detalhe. Ela seria virtual e ela seria direita. Tá bom? Então, quando eu digo direita, eu estou me referindo às extremidades verticais. Eu não estou falando numa linha imaginária horizontal, que é uma característica da imagem enantiomórfica. Isso aí não entra quando a gente diz imagem direita ou imagem invertida. Direito ou invertido, o referencial é vertical. Então, se você olhar para a imagem, ela é invertida. Tá? Na nossa resolução, eu coloquei aí o eixo principal, que é uma linha imaginária do espelho. Tá? A galera da produção vai colocar aí na nossa cartela a resoluçãozinha, tem um desenho do espelho, eu coloquei aí a linhazinha, tá? Uma linha imaginária. Tá lá, ó, a linha imaginária, que é o eixo principal do espelho. E se você analisar, eu coloquei os principais pontos desse eixo principal. Tem o C, que é o centro de curvatura do espelho, tem o F, que é o foco, e tem o Vzinho lá, que é o vértice do espelho. Então, o que acontece? Olha a posição em que está o objeto. Ó. O objeto está além do centro de curvatura. E eu tracei um raio paralelo ao eixo principal. Ele refletiu passando pelo foco. E também coloquei um raiozinho de luz passando pelo foco, incidindo pelo foco do espelho e refletindo paralelo ao eixo principal. Você vê aí a formação da imagem, que é real, invertida e menor que o objeto. E essa opção está descrita na letra B de bola. O objeto está posicionado, a placa no caso, além do centro de curvatura. Estava respondida a questão sem estresse, sem dor de cabeça. Show de bola, professor Ellison. Elogios e mais elogios às suas explicações. Show. Um tema muito cobrado no Enem. E eu queria aproveitar, né, esse momento de resolutividade, de empolgação da galera e pedir a minha produção para liberar aí a nossa pedra preciosa com o nosso querido professor de Geografia e Geopolítica, professor Sucupira. Pedras preciosas. Pedras preciosas. Olá pessoal, sou o professor Sucupira, professor de Geopolítica Internacional, Atualidades e Geografia. A pedra preciosa de hoje é sobre um tema muito contemporâneo, o princípio de desenvolvimento sustentável. Quando surgiu? Bom, surgiu em 1987, quando a Comissão Brundtland, liderada pela doutora Gro Harlem Brundtland, divulgou na Noruega o relatório com o título O Nosso Futuro Comum. Isso em 1987. Então, a PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, órgão da ONU, convocou a ECO 92 para globalizar o princípio de desenvolvimento sustentável. E o que foi que aconteceu? Bom, na ECO 92, o princípio de desenvolvimento sustentável, originado no relatório de Brundtland, foi para o documento, um dos documentos mais importantes da ECO 92, a Agenda 21. Por que esse nome? Uma agenda para o século 21, uma agenda de compromisso dentro do princípio de desenvolvimento sustentável para garantir o desenvolvimento econômico com um equilíbrio ambiental. Ok, pessoal? Até a próxima! Pedras preciosas. E vamos então ao momento tão esperado do nosso programa hoje. A galera está ligada, antenada, os psicólogos e psicólogas que se inscreveram lá no Instagram da psicóloga Elisandra Pires para concorrer a 2 bolsas de 100% no Educacional Concursos. Uma bolsa presencial de 100% e uma bolsa no curso remoto online também de 100%. Lembrando que esse preparatório é específico para psicólogos, tá certo? Não é assim, doutora Elisandra? Exatamente, é um preparatório específico para o concurso do TJ, para psicólogos, onde a gente está sorteando hoje 2 bolsas, uma no módulo presencial e outra no online. Então vamos lá, eu queria que a produção colocasse aí a tela do nosso computador. Nós vamos fazer aqui o sorteio do primeiro ganhador, tá certo? Eu vou clicar aqui agora para ver quem é o primeiro ganhador da bolsa 100%
modo presencial, tá? O primeiro sorteio será presencial. Então, figuinha aí todo mundo, vamos lá, clicando. Vamos ver aqui quem é que vai ser sorteado. 5, 4, 3, 2, 1. Foi Lainael e Laina Leal, né? Não, amor, é o que tá de vermelho. Ah, o que tá de vermelho, desculpe. É porque eu sou... É o de vermelho. Esses foram os dois que ele marcou, né? Então, é o @Pintor da Lua, rapaz. Isso, que foi o ganhador aí da bolsa 100% presencial, sorteio aqui do programa Enem para Todos. E aí estão os 2 psicólogos que foram por ele marcados, não é assim? Então vamos para o próximo sorteio, tá certo? Vamos fazer aqui o segundo sorteio, deixa eu retornar aqui, né? Vamos ver lá, próximo sorteio. Não, deu novamente aqui, deixa eu ir aqui. Sortear novamente. Pronto. Vamos lá. Vamos ver. Deu tilt. Vamos lá. Elisandra, fale um pouco mais aí enquanto eu organizo aqui para fazer o segundo sorteio aí. Explique para a galera como é que vai ser essa questão aí do curso, do preparatório. O preparatório será no Educacional Concurso, onde os alunos terão aula de português, de legislação e específico de psicologia, né? Onde as disciplinas de psicologia serão ministradas por mim. E eu estou preparando essas aulas focada no concurso e na banca, que é a IDECAM, né? Essa banca, ela tem algumas questões que são específicas. Então, quem puder participar do curso ou de forma presencial ou de forma online, terão essas dicas como ouro, como brinde. Dicas de como resolver questões, o que é que ele pede no edital, mas que, na verdade, o que é que ele está pedindo, né? Que tipo de conteúdo são esses que a banca está pedindo. E a gente vai lá focar muito nas resoluções de questões e como utilizar de forma matadora, como diz o professor Luciano Mourão, essas questões que são abordadas por essa banca, que é a IDECAM. Certo. Nós tivemos um problema técnico aqui, tá, galera? E o sorteio que vai ser feito da bolsa de 100% do curso online, tá? A Elisandra vai estar sorteando no Instagram dela, tá bom? Tivemos um problema técnico, né? E não tem como resolver aqui, infelizmente, mas já fizemos o sorteio aí da bolsa de 100% presencial e nós vamos entrar em contato com você que foi sorteado, tá? O outro sorteio a Elisandra fará no Instagram dela e vai também estar informando quem é que foi a pessoa sorteada, tá bom? Produção, por gentileza, coloque bem a cartela da revisão solidária. Dia 7 de setembro, eu queria convidar a todos vocês vestibulandos, dia 7 de setembro, tá aí, ó, revisão solidária para o Enem. A entrada são apenas 2 quilos de alimentos, são doados a entidades carentes. Ela é totalmente gratuita. Acontece no Atlantic City Club, a melhor equipe de professores do estado do Piauí. E nós estamos aí contando com muitos parceiros, tá? Muitas empresas estão abraçando essa causa, que é a causa da solidariedade, tá certo? Temos aqui várias empresas que estão nos apoiando, né? Eu queria falar aqui, por exemplo, do Colégio Magister, que está conosco, da Clean Vidas, a Ultra Clínica, a Leste K, a Casa Reinaldo, tá certo? O COI, Centro Oftalmológico Especializado, Hospital dos Olhos, o Fogo Campeiro, tá? E a Auto K Moraes, onde você faz lá todo o aparato no seu automóvel, revisão, tudo que precisa, você vai fazer lá na Auto Center Moraes, do meu amigo professor Ellison, tá certo? Então, eu queria... Dá para fazer? Pois faça aí, vamos lá, rapidinho. Vamos Clique lá. aí. Eu vou pedir pro professor Ellison gravar aqui no que eu vou fazer no celular, porque no computador deu errado. Só um instante, gente. Vamos lá.
Professor, Pode mandar brasa. clicando aqui. Já foi. Tá sorteando. Agora vai começar. Tá carregando. Tá carregando. Isso. Agora sortear um ganhador. Vamos lá. Pronto, agora vai dar certo. 4, 3, 2, 1. Ó, apareceu o nome lá. Apareceu. Agora eu vou dizer para vocês. Foi a a Vera Melos Salles. Então, o primeiro ganhador foi o Pintor da Lua e o segundo foi a Vera. Eu vou tirar o print aqui da tela do meu celular, tá, Vera? Para eu enviar para você. Show de bola. Então tá aí, programa Enem para Todos, sorteando essas 2 bolsas de 100%. Queria agradecer aos nossos convidados, né, aqui do programa hoje, agradecer a nossa produção, tá bom? E mais uma vez reiterar o convite, dia 7 de setembro, revisão solidária, revisão do bem, revisão gratuita para o Enem, mais de 40 professores, os melhores de Teresina, estarão lá. E você só precisará se inscrever, nós vamos estar informando o link aqui no próximo sábado, e estar presente lá e doar, fazer a doação, ajude o próximo, 2 quilos de alimento e você terá 5 horas com a melhor equipe de professores. Muitos sorteios, galera. No próximo sábado eu vou dizer tudo que será sorteado, tá bom? Vai ser top, pipoco, vai ser de papoco. vai. A maior de todas. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite e lembrar, amanhã tem reprise. E próximo sábado estamos todos nós aqui com o coração aberto para todos vocês. Um grande abraço e uma boa noite. Valeu! Enem para Todos. Apresentação: professores Luciano Mourão e a José Fontinelli. Enem para Todos.